Renovados votos de bom dia, é o momento do debate e nós prometemos que hoje, segunda-feira, seria um dia marcante para si. Temos dois convidados nos nossos estúdios, o pedagogo e investigador Chocolate Brás e a psicóloga, aquela que nós conhecemos como psicóloga africana, não é? Mas temos de identificar da forma mais correta, a doutora Amélia de Almeida. Para o desenvolvimento do tema, os contornos das políticas educativas em Angola no processo de ensino e aprendizagem. Agora, mas com a situação da pandemia da Covid-19, a situação já torna-se mais preocupante. Então, vamos a esse assunto e vamos buscar as opiniões dos nossos convidados para que o nosso telespectador também esteja melhor ilustrado e possa tirar daqui algum ensinamento. Vamos começar com a doutora Amélia. Muito bom dia, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui e, de fato, quando diz que o nome de psicóloga africana é um nome que não é identidade, é. Por isso mesmo é que estamos aqui. Porque nós nascemos pessoas normais e nos tornamos pessoas sociais. Isso tem a ver com a aprendizagem, tem a ver com política, tem a ver com o nosso tema. E, claro, é um prazer estar aqui. Vocês lá em casa, claro. É um prazer estar com vocês e vamos ao debate. Muito bem. E ao professor e investigador Chocolate Brás, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Afonso. Bom dia, colega Amélia. Bom dia a todos e todas que nos ouvem por meio da televisão. Quero agradecer o convite que me foi formulado para discutirmos sobre educação. Eu costumo defender que é de todo importante que tenhamos espaços para pensar a educação, não é? Quer nos meios de comunicação social, quer nos outros meios sociais, porque é na educação que nos realizamos, não é? A educação nos humaniza, nos socializa e nos torna seres humanos históricos, que produzem sua história por meio da transformação. Então, discutir sobre políticas da educação é, de uma forma ou de outra, discutir sobre o desenho do homem, não é? Porque é por meio da educação que se define o tipo ideal de homem e de cidadão que qualquer sociedade quer ter. E em Angola isso não foge à regra, não é? Há um conjunto de políticas educativas que sinalizam a visão de Estado na educação, porque a educação nunca é pensada na perspectiva de governo, mas na perspectiva de Estado. Portanto, as políticas educativas, elas têm uma durabilidade acima de uma legislatura. Portanto, não é uma governação que define o ideal da educação, é o Estado que se reúne com todos os seus entes para definir este ideal. Quando nós analisamos as políticas educativas em Angola, primeiro olhamos na Constituição da República, que no seu artigo 21º estabelece as tarefas fundamentais do Estado, sendo que o Estado assume a ideia de criar políticas quer para facilitar o acesso com a qualidade na educação, né? Aqui estaríamos a falar de dois direitos. Uma coisa é o direito à educação, que é o acesso que as pessoas devem ter às instituições de ensino. Outra coisa é o direito na educação, que é a questão da qualidade do processo. As pessoas não precisam apenas aceder à educação, é preciso que essa educação também represente para eles alguma melhoria. Portanto, este enquadramento inicial que se impõe fazer. A educação é feita na sociedade, com a sociedade e para a sociedade. Portanto, todos os entes da sociedade representam esse domínio de políticas educativas. Muito bem. E já há uma pergunta aberta aqui. Qual é a análise que se pode fazer da nossa atual realidade? Angola está bem nesta questão, quanto às políticas educativas e o próprio processo de ensino e aprendizagem? Eu não colocaria a questão em torno do estar bem ou do estar mal. Eu colocaria a questão em torno de como nós conseguimos, por meio das políticas educativas, estabelecer, por um lado, o ideal de homem que se pretende formar, né? Como é que nós olhamos para a educação como esse processo de construção social dos cidadãos, porque nós, quando vamos avaliar a qualidade da educação, não podemos nos ater apenas à questão das notas, não é a questão do número, na perspectiva biavorista, não. Nós temos que olhar também para dois indicadores. Primeiro, a qualidade do exercício da cidadania. Portanto, é por meio da educação que nós conseguimos compreender se os cidadãos estão a agir conforme deveriam agir. Aqui nós podemos tomar o exemplo da quarentena, né? Nós vivemos um estado de emergência, havia cerca sanitária e as pessoas rompiam essa cerca. Então, este é um indicador da qualidade de ensino. Ou seja, se as pessoas são educadas, parte do pressuposto que têm ações no âmbito da moral e da ética. Um segundo indicador é a questão do desenvolvimento socioeconômico. Portanto, é por meio da educação que se desenha aquilo que vai ser o desenvolvimento de determinada sociedade. Então, estes dois indicadores seriam importantes para começar essa discussão. Mas, conforme coloca,
Nós, a nível de políticas educativas, o país tem gizadas um conjunto de políticas, desde a educação pré-escolar ao ensino superior, portanto, com programas bem definidos, mas, em meu entender, o grande problema não é na concepção dos programas ou das políticas. No meu entender, o problema está na implementação e na avaliação das políticas. Portanto, aqui nós temos um ligeiro distanciamento entre a política decretada, está no decreto, o programa, e a política implementada, né, conseguida em loco, no terreno. Aí sim que há alguns desfazamentos, há uns nós de estrangulamentos que fazem que a política educativa como tal não representa ações práticas no contexto. Portanto, nós continuamos a ter escolas com condições muito débeis, sem acesso à água, sem acesso à eletricidade, com os balneários não funcionais. Continuamos a ter cerca de 2 milhões de alunos, 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Quer dizer, todas essas questões remam contra aquilo que é o desenho da política, que, diga-se de passagem, é das melhores que pode haver. Portanto, a nível da política educativa, em termos de legislação do setor, nós temos das melhores políticas que podem existir em qualquer canto. Agora, há aí um problema do ponto de vista da implementação que precisa ser discutida, precisa ser aprimorada e, sobretudo, envolver os diferentes atores. Nós não podemos pensar a educação apenas na perspectiva da tutela, temos que olhar os diferentes atores de uma instituição de ensino. Nós estamos a falar de gestores escolares, de professores, de alunos e da própria comunidade da escola, os encarregados de educação. Penso que é nesse sentido que há algum problema do ponto de vista da implementação. Não diria que nós estejamos mal a nível das políticas educativas. As políticas estão aí, muito bem orientadas, muito bem pensadas, cada dia melhor refletidas. É preciso, por exemplo, apontar que no mês de dezembro foi feita uma atualização ao Plano de Desenvolvimento Nacional, e isso acaba por ter impacto nas outras políticas, refiro-me em termos de legislação. Recentemente fizemos aprovar uma nova lei de bases, né? Que altera a lei 17/16, portanto, tenta adequar ao novo contexto socioeconômico do país. Enfim, eu acho que do ponto de vista das políticas, enquanto instrumentos jurídicos, nós temos aí uma boa estrada. Agora é preciso olhar, em termos práticos, como é que se efetiva as tais políticas, justamente. Muito bem. E a doutora Amélia? Não, eu aí já não sou tão assim neste lado. Nós sempre tivemos leis boas. Nosso país, acho que em termos de legislação, direito, mas aí está a diferença. O fazer lei para o cidadão e a execução. Porque hoje o que deveríamos sentir de tantas leis bonitas que temos é o resultado. Então, alguma coisa nesta ponte da lei e pessoa, não há este cumprimento, não há esse diapasão. Então, aí eu já posso dizer que não adianta estar no papel sem a prática. E isso não é só resultado do cidadão, é resultado como essas políticas são feitas e implementadas na sua parte prática. Nós temos escolas, mas não temos sala de aulas, mas não temos escolas. Quando se fala escola, fala-se de uma instituição, de um órgão que funciona. E deve funcionar de acordo para quê? Para o resultado dessa formação toda, durante 6 anos, 7 anos, que a sociedade deve adquirir como resultado. E o que é visível hoje, eu não vou falar só da quarentena, vou ir um pouco mais além, é a capacidade de descodificar uma mensagem que eu estou a transmitir. Eu digo assim, mas ele entende assim. Então, quando falamos se a política e as leis se estão bem, não. Desculpa, doutor, mas podemos analisar casos práticos, diários. Se conduzir, não beba, contra a violência doméstica, contra o abandono familiar, o cumprimento do próprio cidadão como executor de cidadania, de cultura, nós vemos isso tudo atropelado. Fila de multicaixa, exemplo prático. Estamos todos à espera. Aparece um Zé espertinho e entra para criar aquela instabilidade e aproveitar automaticamente o seu grupo, roubar os outros enquanto estão distraídos. Mas quando Então, aí eu vou na educação, porque educação não é só escola. Educação é resultado de série de elementos sociais e instrutivos, família, sociedade, igreja,
tudo isso. Mas aquilo que exige a intervenção do Estado, existem os normativos, estão ali, estabelecem isto e aquilo, nós é que violamos. Há uma coisa que até é sagrada, que é a Bíblia. Não adianta ter Bíblia em casa se você nunca leu. Nós podemos ter lei bonita, mas se não metermos ela em prática e fazermos cumprir, e temos então todos os mecanismos que regulam essa lei, nada será feito. É isso que eu estou a Porque não tentar ter dizer. a Bíblia em casa e procurar Aí incentivar a começa, leitura? mas para ler eu tenho que ter capacidade de perceber o que está dentro da Bíblia. Porque eu não posso pegar só num livro de Mateus e dizer que a Bíblia é representativamente por Mateus. Como é que nós olhamos para uma mulher mumila? Nós ainda violamos. Por quê? Porque não está no nosso manual o que é essa cultura. Estamos a falar tudo que é política. Essas organizações todas servem para quê? Para terem harmonia social. Política é para harmonizar, não é para servir o meu direito, mas é para servir a sociedade. Então, quando falamos que temos leis bonitas, eu peguei o exemplo da Bíblia, temos Bíblia bonita, mas a capacidade de cada um interpretar ou ter-la só em casa não vai servir. Que isso? Eu acho que nós estamos em acordo ao afirmar que há, digamos, algum estrangulamento na transição da política que é decretada, o documento, a norma, a legislação, a prática. Agora, há também uma questão que precisa ser levantada, o conhecimento que se tem sobre as normas, o conhecimento que se tem sobre as políticas educativas. Porque também há gestores escolares, há professores que não têm noção daquilo que é a política educativa do seu falta país. De interesse ou Muitos por falta de interesse, outros por déficit de formação e muito por causa da fraca circulação da legislação. Agora, é preciso... Desculpa, doutor, acresce também aí uma situação que tem a ver que nós olhamos ainda para o ensino comercial. Sim, mas isso é uma outra perspectiva. Mas né? é mesmo nessa perspectiva, porque se eu quiser formar alguém que não sabe, eu tenho que dar instruções básicas. Mas, quer dizer, chega a essa escola, não tem internet, chega a essa escola, não tem bibliografia. Nunca é vista nessa perspectiva. Todos esses elementos. A questão que se coloca é a educação, seja ela servida por um ente público ou por um ente privado, ele é um bem público, é uma conquista da humanidade. Tanto é que é o primeiro direito humano. Ou seja, as pessoas têm direitos fundamentais. E a educação, o direito à educação representa aquilo que é a essência do ser humano. Porque é por meio do gozo do direito à educação que experimentamos os outros direitos. Quem não tem direito à educação, certamente não terá direito ao emprego. Certamente não terá direito a desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, agora a questão que se coloca é como é que na prática nós conseguimos materializar essas políticas educativas e depois que conhecimento há, que inteligências são criadas para tirar proveito dessas políticas. Agora, uma questão é olharmos para como o processo de ensino-aprendizagem em contexto de sala de aula obedece ou não aos padrões definidos pela legislação do setor. Por isso é que eu tomei a liberdade de colocar a questão do conhecimento da legislação, porque há muitos professores, por exemplo, que estabelecem objetivos gerais e específicos da sua aula, sem considerar os objetivos que estão na lei de bases. Portanto, ou seja, nós estamos a fazer educação cada vez mais fora daquilo que são os parâmetros estabelecidos, aquilo que são as próprias diretrizes. E aqui deve haver da parte dos órgãos de tutela, refiro ao Ministério da Educação e ao Ministério do Ensino Superior, cada vez maior trabalho no sentido da formação em serviço dos professores e de demais agentes da educação, para que na prática comecem a implementar aquilo que estabelece a legislação, porque há professores, há gestores escolares que não têm sequer uma cópia da lei de base, que não têm os materiais mínimos para trabalhar. E aqui, quando nós olhamos para essa questão, também devemos chamar a questão das políticas de valorização do trabalho docente. Portanto, não se pode olhar para a valorização do professor apenas na perspectiva de salário. Tem que se considerar que as condições de trabalho, a questão do número de aluno por turma, a questão dos materiais que ele tem, a questão das condições sociais que deve ter, concorrem para que ele tenha cada vez um melhor exercício da sua profissão. Agora, uma questão essencial é discutir a essência da educação,
Portanto, a educação não é compreendida apenas como um processo simples de transmissão do conhecimento. Essa concepção é muito fora daquilo que se faz hoje em educação. Hoje a educação é discutida em duas perspectivas. De um lado a instrução, do outro lado a questão da formação ética. O que a doutora coloca é questões de formação ética, que de certa forma condicionam o nosso comportamento, partindo do pressuposto que não há desenvolvimento sem aprendizagem. Quem é que escolhe os gestores públicos para a educação? Somos nós? O doutor tocou neste quesito. Certo. Quem é que escolhe de forma indireta, a política somos nós. Para ser emprego? De forma indireta, somos nós. Eu já tenho essas pessoas. Certo. Por que eu não vou incutir nelas mais conteúdos? Não, mas isso tem a ver. Isso de incutir é questão de educação, é questão processual, não tem que ver com a vontade da tutela. Eu concordo com o que o doutor está a dizer. Certo. Mas deixa dizer que para ter essas políticas, e se é para servir, devem ser empregos também com essas pessoas. E o que aqui muito fica a quem? O professor, a instituição, porque quantas instituições nós chegamos, o próprio professor até pode ir com maior competência, e uma vez até tivemos esse debate, porque o doutor até queria só ter alunos que disse, o papel do professor é dar conteúdos. Eu disse, doutor, aqui estamos num contexto em que nós aqui somos educadores, somos exemplo, somos pais, somos cuidadores. Aqui nós, além de sermos só professores de conteúdo, temos até que ter o olho clínico para saber quando é que o estudante está bem ou não e tudo mais. E o doutor disse, poças, é muito trabalho. Eu disse, doutor, é muito trabalho. De fato, e essa questão toda não é reconhecida, nem socialmente, nem as políticas. Por quê? Porque quando escolhemos o perfil do próprio professor, já que temos a lei a funcionar, muito bonita, a não funciona por quê? O que é que falha nessa transição do que é estabelecido por lei, do que é decretado para a prática? Esse trajeto, já falaram os nossos convidados, fizeram esse entendimento de que de facto há uma falha aí, mas o que é que falha? Três fatores, essencialmente. Primeiro é a sistematização daquilo que está na norma. Ou seja, nós não podemos aprovar uma legislação e colocá-la sob o segredo dos deuses. Toda e qualquer legislação do setor da educação deve ser domínio de todos os agentes da educação. Deve haver ações de discussão, de diálogos em torno dessa legislação, e essas discussões devem ser sempre na perspectiva de como nós vamos colocar na prática o que estabelece a legislação. Isto estaríamos a falar de um trabalho colaborativo entre as partes. É o que a doutora está a tentar justamente dizer, incutir o conhecimento. É sistematizar essas ideias. Depois tem um processo que é de adequação da norma ao contexto da escola. A doutora disse bem que a nossa concepção sobre escola continua sendo apenas salas de aulas, quando a escola deve ser pensada na sua integralidade de espaços. Temos que pensar no ginásio, temos que pensar nos balneários, temos que pensar em um conjunto de serviços que a escola precisa oferecer. Mas a legislação estabelece isso. Mas uma questão também que é importante discutir é como a sociedade consegue exigir de forma direta ou indireta esse cumprimento da norma. Porque a sociedade já elegeu mecanismos para fazer prova de que as coisas sejam executadas, e quando não são executadas há consequências. Agora, uma questão que a doutora coloca em relação ao perfil, quer o perfil do professor, enquanto agente formado, quer o perfil do gestor para exercício da função de gestão na escola, estão estabelecidos. Okay? Existe o Estatuto da Carreira dos Agentes da Educação, o Decreto 160/18. Existe a nível do ensino superior também um Estatuto da Carreira Docente Universitária. Existe um Estatuto que estabelece que condições a pessoa precisa ter prévias para gerir uma instituição de ensino. Muito recentemente, a ministra da Educação veio a público fazendo constar que, doravante, só seria gestor de uma escola quem tivesse formação superior em ciências da educação. Agora, temos que convir que os gestores que nós temos hoje resultam de um processo de adequação que vimos fazendo no setor da educação. Porque nós temos que olhar do ponto de vista histórico, a educação em Angola vai nascer num contexto conturbado. Nós vamos herdar cerca de 93% de analfabetismo. Dados atuais apontam que nós temos cerca de 23% da população analfabeta. A formação de professores em Angola vai se estabelecer em torno dos anos 80.
no final dos anos 80, mas numa perspectiva de formação inicial básica. Nós vamos ter formação de professores de nível superior no princípio dos anos 99, 98, mais ou menos nessa altura. Então, temos que olhar os cerca de 206 mil professores que servem no setor da educação e os cerca de 11 mil professores que servem no ensino superior. Todos eles surgem de uma conjuntura de adequações. Agora, existem novos regulamentos, né, do setor. Eu vou chamar aqui, por exemplo, o novo regime jurídico da formação inicial de educadores de infância, professores do ensino primário e do ensino secundário, que estabelecem claramente que ninguém entra para a carreira docente sem que seja professor. Nós ainda temos escolas, temos pessoas que estão na sala de aula, que não são entradores de sala de aula, porque não têm a formação básica, o mínimo de condições didático, pedagógico e psicológico, conforme bem colocou. Quantas vezes as crianças são violentadas no contexto da escola pelos professores porque não têm a formação fundamental, não é? Há questões de desenvolvimento humano que as pessoas precisam ter noção. A falta de agregação pedagógica é um elemento Com também. certeza. Eu ponho só em duas notas. Primeiro, formação e investimento. O OGE tem que ser maior para a educação. Nós não podemos brincar de educação, porque temos o país que temos. Porque quando gritamos, ok, a má formação de quadros, nós estamos a dizer que a nossa educação não está adequada. Não há valorização. Não há valorização nem das instituições nacionais, nem internacionalmente Angola é valorizada. Por quê? Porque a educação é cara. Investir na educação é caro. E depois entro na base, então, política. Ou somos políticos, ou somos educadores. Então, os políticos devem fazer políticas e os educadores devem fazer aquilo Mas, que doutora Amélia, isso não é linear, porque o educador é um ente político, Doutor, ele implementa uma política educativa. Portanto, são os dois meus elementos. Pois. E quando penso essa separação, eu não estou a dizer que as pessoas... Por quê? Porque por vezes nós vemos pessoas a defenderem coisas que não têm o know-how, o conhecimento para o efeito. E são, por vezes, nomeadas pessoas que nem sequer fizeram a transição. Porque, de fato, como disse muito bem o doutor, nós vivemos e a educação foi criada em contextos difíceis. O nosso país foi criado em contextos difíceis em todas as linhagens. Até aí estamos bem. Mas desde 99 até agora, quantos PhDs na educação nós temos? E por que essas pessoas não contribuem? Por que na parte investigativa de um projeto essas pessoas não vêm? Ou não são chamadas? Será que não existem? Quantas pessoas nós formamos em Cuba? Não vou dizer ainda outros países, porque Cuba é a passagem da passagem. Cadê essas pessoas? Então nós não vamos estar sempre a ir nesta má vontade de fazer. Então temos que deixar quem é conhecedor faça o seu trabalho. Porque educação não é barata. Mesmo o doutor que tem aqui o seu livro, e eu também, moral da história, quanto é que a gente gasta para ter um livro? Sabe que eu que sou PhD, que não consigo ter vários livros, artigos, porque pagam-se, qual é o salário que compete? Porque as revistas científicas internacionais pagam-se para meter artigos. É um investimento. A própria investigação científica A é cara. própria investigação científica é cara. Então, se o bolo for maior, haverá disponibilidade para as universidades tratarem da educação. Porque tem laboratórios de educação. Educação estuda-se. Não é só sentar a política e dizer, não, vamos à esquerda, vamos à direita. A questão pedagógica. Deixa-me só colocar aqui umas coisas. Primeiro, a educação é essencialmente um ato político. Como eu disse, é por meio da educação que o Estado define o tipo ideal de homem que quer. Ideal este que é definido para várias perspectivas. Porque é na escola que se forma o gestor público, é na escola que se formam todos os entes que a sociedade precisa. Agora, a ação de educar pressupõe sempre uma ideologia dentro dela, porque nada é inocente na política educativa, toda política tem intencionalidade. Não há neutralidade na educação e o professor não pode ser um agente neutro. O professor,
na sua condição de especialista e profissional da educação, ele tem um pé de político, um pé de profissional. Por quê? Porque o professor, em contexto de sala de aula, representa o órgão de tutela. Portanto, cada professor deve ter noção que em cada aula ele está a representar o mais alto mandatário da nação, que estabelece a política da nação, percebe? Então, não há que separar o educador do político, porque ele é um agente da política, essencialmente. Como defendem os grandes filósofos, é essencialmente um animal político. E o professor não foge a essa regra. Agora, estamos de acordo que é preciso haver maior financiamento da educação. Porque muito que se discute em relação à educação é na perspectiva do orçamento. O que é que o OGE dedica à função de educação? Me parece que essa discussão não nos ajuda muito. Em que perspectiva? Porque o que se pensa no OGE é uma distribuição cada vez mais apertada dos recursos. Eu não estou a defender que a percentagem que é dedicada à função de educação seja das melhores, porque as cartas internacionais estabelecem que deve ser pelo menos até 20% do produto interno bruto. Nós nunca chegamos, excepto dos anos 2004, 2008, 2009, que atingimos cerca de 11% do orçamento. Nós estamos nos últimos 5, 6 anos em volta de 5, 6, nunca superior a 7%. Quer dizer, esse orçamento continua a ser muito baixo, mas não significa que deve haver fraco investimento. Pode haver financiamento da educação, não apenas por via do OGE. Aqui íamos chamar a responsabilidade social das organizações. Nós somos um país explorado por muitas empresas estrangeiras que deviam ter alguma responsabilidade social no financiamento da educação. Eu vou dar exemplo de uma entidade que tem financiado o setor, que é o Banco Mundial, por exemplo, por meio do projeto PAT, Projeto Aprendizagem para Todos, e há outras iniciativas. Nós, quando vamos estudar um pouco, fazer um estudo comparado de outros países da nossa região, vamos, por exemplo, a Moçambique. Moçambique hoje tem um financiamento da educação em volta de 18%. Mas esse financiamento que o governo dedica à educação é, sobretudo, de ajudas externas. Onde é que nós colocamos o dinheiro de ajudas externas no contexto de Angola? Geralmente, não na educação, porque a educação ainda é vista como um campo improdutivo. Tendencialmente quer-se investir em áreas como a agricultura, como as tecnologias e tudo mais. Agora, temos que, de um lado, defender que se reforce o orçamento da educação, que se invista no setor por meio de financiamento externo e, acima de tudo, que o orçamento que é dedicado ao setor seja cabalmente utilizado. E depois temos que discutir o destino que é dado ao dinheiro colocado na educação, quer do ponto de vista da supraestrutura até o contexto da escola, porque também são enormes os casos de desvio dos fundos em contexto da escola, desvios de materiais. Nós podemos encontrar escolas que têm um contentor com livros, quando os alunos não têm livros na sala de aula, percebe, né? Então aqui também desvios de padrões em termos de funções de gestão. E é importante sempre nos colocarmos numa balança para olhar que nós, como cidadãos, eu hoje costumo analisar mais a questão da política, porque eu estudo isso, o meu doutorado é em políticas educativas. Eu estou a estudar como é que se definem as agendas das políticas, como é que nós chegamos ao ponto de aprovar um programa, por exemplo, de merenda escolar. Que sustentabilidade nós encontramos nesse programa? E como é que nós garantimos que esse programa tenha êxito? E que impacto isso vai ter sobre a política? Quer dizer, há coisas que se estudam. Agora, uma questão muito bem colocada pela doutora Amélia, da qual eu concordo, é a questão do aproveitamento da investigação científica para fazer mudanças no setor. É verdade, há muita produção nacional, em termos de educação e outras áreas, que têm sido, digamos que, menos aproveitadas. Eu que lhes falo, por exemplo, tenho já publicado 4 livros sobre educação. Mas qual é o consumo desses livros, né? Exato. E essa questão do consumo não é uma questão do governo, é uma questão de cidadania. É as pessoas saberem que é por meio da leitura que se tornam pessoas melhores. É os gestores, os investigadores, os professores. Quer dizer, eu organizo um evento para publicar um livro, não tem meus colegas professores, porque as pessoas não têm disposição para ler, não têm este interesse. E quando nós vamos discutir com grandes editoras angolanas, vamos ver que o grande problema é esse. Há um custo muito alto para a publicação, para a produção de um livro, e o seu consumo é dos mais baixos. Você chega a oferecer o livro, mas mesmo assim as pessoas não leem. Não leem por quê? Porque a educação falha com as pessoas. Porque por meio da educação as pessoas devem ser estimuladas para esse exercício. Então, quer dizer, aqui há 2 processos que nós devemos chamar. De um lado, a responsabilidade política, do ponto de vista de garantir que aquilo que está estabelecido em termos de legislação seja cumprido. Do outro lado, a responsabilidade dos agentes, onde se incluem as próprias famílias. Porque nós, quando discutimos educação,
discutimos na perspectiva de uma triangularização. Temos, de um lado, as famílias, as instituições de ensino, depois temos outros entes sociais, as igrejas e tudo mais. Quer dizer, a educação, conforme eu introduzi, é feita na sociedade, com e para a sociedade. Portanto, todos nós, de certa forma, devemos assumir meia-culpa na dificuldade que existe na transição da política decretada para implementada. E nossa missão, enquanto cidadãos, é garantir que as políticas continuam a refletir aquilo que se pensa sobre a nossa sociedade. Agora, se me permite, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, nós temos que também pensar que modelo de ensino nós precisamos. Nós Já temos agora, uma o nosso escola modelo com é vários adequado ao contexto real? Quer dizer, eu não gosto muito de ir para adequações. Eu não estou muito para discutir se esse não é. Eu estou para discutir as bases, as causas. Nós temos uma escola angolana que tem várias influências. Você vai a uma instituição de ensino superior, tem um professor que estudou em Cuba, que pratica um ensino a cubano, tens um professor que estudou em Portugal, que pratica um ensino a Portugal. Quer dizer, nós temos que definir uma matriz curricular. Temos que ter uma política curricular que estabelece que em Angola a abordagem da educação é feita nessa perspectiva. Mesmo na orientação de trabalhos de fim do curso, os estudantes passam muito mal, porque numa banca ele tem alguém que estudou em Cuba, que estudou no Chá, quer dizer, cada um tenta trazer para si, chamar para si aquilo que é a sua escola, né? Só um instante, doutora Amélia, essa diversificação do conhecimento é essencial para se construir uma sociedade, mas a doutora acha que isso cria algum empecilho, cria alguma atrapalhação no processo de ensino e aprendizagem? O termos um professor, conforme disse o doutor Chocolate, formado em Cuba, o outro que vem dos Estados Unidos da América, outro que vem da Rússia, enfim, essa diversificação ou a diversidade de conhecimentos cria alguma atrapalhação para o estudante que acaba por ser o receptor da mensagem? Eu arrisco-me a dizer que o processo de ensino é acompanhado com pilares base. A universidade é o resultado destes pilares base, do primeiro, do pré-primário até o 12º. A universidade já é o resultado. E ter essa situação de vários professores que vieram com outras formas de ver teoria, mas a universidade tem um papel fundamental em criar a sua norma, não o ensino superior. Por quê? Porque eu vou buscar aqui uma realidade muito prática. Nós temos aqui, bem perto de nós, os namibianos, sul-africanos, que têm universidades e escolas que falam as etnias deles. E que é fundamental quem entrar, introduzir aí, e tem vários professores. Não há choque. Por quê? Porque quando você põe o teu filho lá, você já sabe o currículo e aquilo que ele quer se formar. As universidades, mesmíssima coisa. Mas há um padrão. Esse padrão deve ser criado pela própria instituição ou o Estado deve criar? Aí é que começamos a ver até que ponto o Estado deve impor, como as universidades apresentam como proposta. Porque, por exemplo, se tiver um acordo como universidade numa instituição do Brasil, que usam mais o modelo científico da BNP, eles não vão adaptar muito bem com a África, com a APA, que é outro método de investigação. Moral da história. Mas eu tenho um convênio com essa universidade. Eu correspondo. Eu tenho que me adequar como vice-versa. Porque eu não posso ter 2, 3 modelos a concorrerem numa universidade. E por vezes é isso. E eu que eu digo, a organização universitária, o campo universidade, requer instrumentos de investigação. Porque a universidade não é só transmissora de conteúdos, mas também é resultado desses conteúdos para a sociedade. E o resultado da investigação é conhecer. Conhecer com qualidade. Esse é o resultado. A seguir, vamos falar dos fatores que podem influenciar no fraco aproveitamento acadêmico. Doutora Amélia, como psicóloga, e tem estado a acompanhar muitos casos, o caso particular do ensino e aprendizagem, muitos têm defendido que, com essa situação da pandemia, tendemos a piorar. Quais são os fatores que influenciam no fraco aproveitamento? Bem, um dos fatores que eu posso salientar assim, sem medo de errar, é a desnutrição. Nós nos alimentamos muito mal.
E nós, e eu estou inclusa neste grupo, porque quando nós falamos de nutrientes, nós não estamos a falar só do fungo da nossa gastronomia. Nós estamos a falar desde todos os fatores. Imagina, com crise, a primeira coisa que realça é a desnutrição. Isso é o primeiro fator para a fraca capacidade de assimilação. Porque o cérebro precisa de nutrientes. O que é que a comida, quando entra com qualidade, o corpo absorve, manda para o cérebro e vai distribuindo as outras áreas do corpo que precisam. Mas nós nos alimentamos muito mal. Há quem nem água bebe. Não bebe água. Além de estar a criar outros problemas de saúde... Outra situação que podemos concorrer é a desorganização, ou então o nome que nós aqui gostamos muito, que é destruturação familiar. O indivíduo aprende com o meio. Se o meio não é favorável, não digo favorável, não tem essas ambivalências para esta qualidade para o ensino, dificilmente esse indivíduo vai para a escola. Porque ir para a escola subpõe-se querer aprender. Houve o tempo que nós íamos para a escola até com um furo na roupa. Hoje nós não vamos. Isso também deve ser estudado, deve ser entendido. E quando falamos de família, introduzimos os problemas todos sociais que temos. Habitação, água, luz, iluminação, orientação, o papel das igrejas, o papel social. Falamos de todas essas cadeias. Por quê? Porque em casa até o pai está a passar bons valores. Mas eu, quando ao caminhar e ir para a escola vizinha, já não passa no filho dela esses valores. A igreja já me introduz que a minha família quer me matar, está a me perseguir porque eu vou ser alguém. E ainda religiões aqui que dizem que você não precisa de estudar. E se nós, na primeira parte, estamos a debater a necessidade da educação para a essência da pessoa humana, que é a transformação do ser, do produto acabado, como pessoa, como é que temos isso tudo? Então, temos essa desorganização social que nós vivemos. Essa desorganização deve ser combatida com medidas tomadas pelo próprio governo? Por todos nós. Este trabalho que estamos a fazer, esse exercício de pensar e levar até a sua casa alguma coisa diferente do que aprendeu ontem ou que aprendeu ainda há pouco tempo de manhã, é para você refletir. Refletir subpõe-se parar, medir, ponderar, ver as normas. Então é um exercício de todos. Se nós quisermos, ou se nós queremos uma Angola melhor para todos, temos que ser primeiro nós. Despirmos das nossas crenças, das nossas vaidades. Somos muito vaidosos como angolanos. Mesmo estando mal, está tudo bem. Damos grandes festas. Agora, temos que parar a olhar sociedade. E tocou aqui nessa situação do Covid. O Covid, para nós, nos tirou o direito de socializar. E para nós, africanos, essa marca em essência nossa. Então, a agressividade é a primeira coisa que subiu agora na sociedade. Nós ouvimos disparate a todo momento, passamos em qualquer sítio, qualquer pessoa já quer vir meter-se conosco, porque estamos assim vestidos, porque falamos assim. Quer dizer, hoje até é só abrir as redes sociais. Quando nós saímos daqui, já vai ser agredido verbalmente, virtualmente. Por quê? Não gostei daquilo que ele disse, não gostei. Por quê? É esse problema do Covid também. E a falta também de alguns elementos essenciais. De alguns elementos sociais. De formação. A pobreza não promove educação. O indivíduo com pobreza torna-se aquilo que é, como muitos defendem, animal. Pois. Professor Braz, como um professor e lida com estudantes e sabe muito bem algumas dificuldades enfrentadas pelos nossos alunos, principalmente nessa época da pandemia, qual é o mecanismo que devemos construir para sair dessa situação em que nos encontramos? Bem,
Da experiência que tenho de sala de aula, nós verificamos que há geralmente dois fatores que interferem na questão da aprendizagem, do rendimento escolar dos alunos, não só no contexto de pandemia. Um primeiro fator são os chamados fatores exógenos, que são exteriores aos alunos, mas que tendem a influenciar na ação, no rendimento dos alunos. Refiro-me, sobretudo, ao perfil do professor, aos serviços escolares, às condições infraestruturais e às condições socioeconômicas das famílias. Em relação ao perfil do professor, nós estamos num país em que as pessoas acreditam que nasceram com o dom para ensinar. Portanto, não precisam aprender a ser professor. Só que ninguém nasce com o dom de fazer uma operação. Ninguém nasce com o dom de conduzir um avião, de pilotar um avião. Mas para a educação, todos têm dom. Eu nasci com o dom de ensinar. Então, nós temos muita gente que entra na sala de aula e não é professor. Então, o perfil do professor é uma questão muito séria a ser pensada para aquilo que nós desejamos na educação. Conforme apontei, há muita violação na escola. E grande parte da violação acontece por esse déficit em termos de perfil, formação e atuação do professor. Outro indicador que influencia no quadro exógeno é a questão dos serviços escolares. Nós temos uma escola pensada na lógica de sala de aula. Não há serviços de restauração nas escolas, não há serviços de informação, não há acesso a bibliotecas, não há acesso a cinema. As salas de aula estão pensadas numa forma em que o professor não consegue dar uma videoaula, em que o professor não consegue trazer um disco para dar uma aula. Os serviços escolares, muito débeis, influenciam também na aprendizagem dos alunos. Outra questão é a infraestrutura, como está desenhada a escola. Deve-se lembrar que há alguns anos houve o problema dos desmaios nas escolas. E a acusação era que as meninas que desmaiavam maioritariamente usavam produtos no cabelo. Nunca se estudou de concreto o que aconteceu que levava aos desmaios. Mas devemos convir que uma das questões pode ter sido o desenho da infraestrutura. Nós temos um desenho de sala de aula que não permite uma boa atmosfera para as pessoas, enquanto pessoas dignas de alguma humanidade. Mas depois temos também a questão das condições socioeconômicas das famílias. Nós temos muitos alunos que vão à escola sem comer e saem da escola sem ter certeza que vão comer. Nós temos alunos que utilizam o mesmo material que o seu irmão que está no período oposto ao dele. Portanto, ele atrasa constantemente as aulas. Nós temos alunos que saem de casa deixando uma briga forte entre os seus pais. Ou o pai não passou a noite em casa, ou a mãe foi à zunga e não voltou. Percebe que as condições socioeconômicas das famílias, parecendo que não, influenciam também na aprendizagem. Estes são os fatores exógenos, mas temos fatores endógenos, da própria pessoa do aluno. Aí temos que olhar, sobretudo, para o desejo de aprender. Há cada vez menor desejo de aprender por parte dos alunos. Eu falo isso porque eu trabalho diariamente com vários... Eu dou aulas no ensino superior. É incrível que você tem estudantes que não leem os materiais. Falta estímulo? Eu não diria estímulo, porque eu, como professor, todos os dias partilho artigos que eu escrevo, partilho os livros que eu escrevo, quer dizer, tento motivar os alunos a uma cultura acadêmica e científica. Costumo dizer que o ensino superior não é continuidade do ensino médio. No ensino superior, o aluno tem que ser autônomo, deve construir a sua identidade profissional, deve construir uma forma de estar. E Paulo Freire, eminente pedagogo brasileiro, dizia que ninguém ensina ninguém. As pessoas só aprendem quando têm desejo. A aprendizagem é um processo intencional. Ao contrário do algodão, que não pode negar ser transformado em cobertor, o homem pode negar aprender. Pode ter o melhor professor do mundo, pode utilizar as melhores metodologias, mas se ele não tiver predisposição para aprender, não acontece. Então, é importante que as famílias construam cada vez mais uma melhor representação social sobre a escola. É importante que as pessoas percebam que é na educação que nós nos transformamos. E nós estamos num contexto que as famílias têm muitos problemas. Então, é na educação que muitas famílias têm a esperança de mudança de status. Eu estava a ver aí nas redes sociais que muita gente condena. Eu, por acaso, tenho feito um bom uso das redes sociais.
Grande parte desse livro é produzido com inquéritos feitos a partir do Facebook, a partir do WhatsApp. Quem tira mau proveito disso não tem noção da fortaleza que aquilo traz. Portanto, eu estive a olhar para um vídeo em que uma mãe recebe um filho graduado, com uma total alegria. Meu filho se formou. Então, as pessoas têm que convir que é na educação que elas se realizam. E para tal, é importante que hajam políticas que visam estabelecer uma transição entre a formação acadêmica e o exercício da profissão. Portanto, não podemos continuar a formar pessoas para o desemprego. É uma questão que eu ia colocar justamente. Espaços para as pessoas, porque eu só vou à escola quando tenho consciência de que me vou desenvolver e o resultado desse desenvolvimento vai ser empregabilidade, vai ser uma atuação social. O que se deve fazer para haver um cruzamento entre a formação do homem, a formação do quadro, a partir de uma universidade ou qualquer outra instituição técnico-profissional e o mercado de trabalho? Hoje temos dificuldades, as empresas não têm uma área reservada, um número de pessoas reservado para estágios, por exemplo. Isto é uma questão de responsabilidade social, eu resumo nisso. Nós temos que construir uma legislação e temos que caminhar para processos em que as empresas têm que ter um encargo social. Uma empresa não pode estar inserida numa comunidade e não oferecer serviço a benefício da comunidade, pelo contrário, buscar apenas o lucro. Depois, temos que estabelecer uma relação de proximidade entre as instituições de ensino e as empresas, quer por meio de feiras de emprego nas instituições de ensino, quer por meio de estabelecimento de acordos de cooperação para os estágios profissionais. Muito bem. Não podemos terminar um curso sem o aluno não pode terminar qualquer curso que seja sem ter prática laboratorial, sem ter um estágio profissional. E é por meio do estágio profissional, resultando do bom desempenho, que as pessoas são cooptadas para ficar na empresa. Muito bem. E nós temos que avançar para esta direção. Dr. Chocolate, permita-nos, porque o nosso tempo já está praticamente a vencer e ainda vamos ter que reservar um minutinho para falar da obra que traz aqui, que vai ser já autografada em breve. Doutora Amélia, eu, com a questão que fiz anteriormente, e trago outra também, o Ministério da Educação antecipa os exames para este ano letivo, por conta da situação da pandemia. Quais são as vantagens do ponto de vista de aproveitamento e os desafios ainda nessa vertente, com essa medida? Bem, é importante dizer que estes 2 anos quase de coronavírus para o ensino tem sido um sacrifício de todos os países. Nós estamos a viver uma situação atípica e precisamos de encontrar soluções também atípicas. E o sacrifício é de todos os países. Por quê? Porque também não estávamos preparados para essas teleaulas, não estávamos preparados para uma série de situações. E claro, que os outros países que já trabalhavam em meio gás, a expressão é essa, que já faziam acontecer, mas não com tanta força, conseguiram melhor encaixar-se do que nós. E isso é uma realidade. Então, quando o ensino toma essas decisões, eu digo sempre que o calendário escolar que é elaborado pelo ensino não deveria ser para todas as regiões do país. Mas essa situação ainda contribui para outras situações. Porque em tempo chuvoso, estudou-se, perdeu-se a aula. Quer dizer, tudo isso nós tínhamos que estudar. Lá volto outra vez, como dizem, então, a ribalta, que a investigação é necessária para dizermos, não, no Lubango o calendário escolar deve ser este, no Ambo tem que ser este, porque nós temos que começar a olhar para as nossas províncias, e Luanda também é província, para a realidade que vivemos. Não vai criar uma certa senão é o que vimos nesse tempo que tentamos nos adaptar, estamos nessa de tentar. Os resultados, claro, vão ser depois, daqui a 2 anos, depois de haver então esta forma desse estado de pandemia e tudo mais, vão vir os resultados. Isso é insensato. Muito bem. Agora, só para crescer naquele ponto rapidamente que falávamos de implementações, até agora nós não sabemos de certo o que é que nós queremos a nível de formação. Nós temos que começar a ter universidades próprias para a região X, Y, porque nós temos
militar professores. Mas de que ensino? As profissões têm que ser estudadas, se nesse preciso momento deve-se abrir quantos cursos nessa área ou não. Porque a política também é isso governamental. Precisamos de quantos médicos, para quantos anos? Depois temos que fechar. Temos que ir para outra realidade. E assim sucessivamente. Eu se perguntar quantos jornalistas existem, não sabe me dizer. Mas as escolas, as universidades continuam a formar. Mas devem ter esse controle. Porque depois temos essa situação do desemprego. Temos pessoas formadas numa situação e queremos hoje o país para a agricultura. Então agora vamos pegar todos os jornalistas para ir para a agricultura? Será que os jornalistas hoje estão preocupados com a agricultura? O marketing para a agricultura? Conseguem explicar como é que uma batata vem? Então nós temos que nos adaptar e vermos bem. Se já temos uma avalanche desse, ensino superior, o que é que precisamos agora? Para essa realidade, hoje está-se a falar que vamos ter um laboratório que vai nos dar resultado de Covid. Mas nós só temos o Covid que está em alta. Nós temos doenças que aqui nem conhecemos. Então é preciso apostar mais, e eu vou aqui remeter no estudo de investigação científica. Sim. Temos universidades, muitas, mas nós queremos agora o resultado delas para a sociedade. Não é só o produto que é sala de aula, o contexto. E a formação do próprio aluno, a formação. Não basta a licenciatura. Não basta. Com a beca. E vai para onde? Muito Temos bem, doutor, pensar nisso. O nosso tempo mesmo já venceu, já estamos muito em cima. Eu dou ao doutor Chocolate 1 minuto para nos falar um pouco da obra que vai ser lançada em breve. Bem, o livro intitula-se Educação e Ensino em Angola em Tempo de Covid-19 e analisa as principais ações tomadas pelo governo angolano em resposta à pandemia. E também as medidas de políticas que foram gizadas para responder ao desafio de uma nova educação para um contexto novo, não obstante os problemas da educação serem antigos, né? Então, o livro tenta fazer uma análise de impacto das teleradioaulas, faz também uma análise das ações que foram desenvolvidas à distância no ensino superior, traz, por exemplo, que instituições realizaram o ensino à distância, quais não realizaram, que impacto houve, que problemas os estudantes e os docentes tiveram. Aqui fala-se do acesso à internet, fala-se da questão do acesso aos materiais eletrônicos. Muitos estudantes disseram que não tinham computadores, não tinham smartphones e tablets para aceder às plataformas digitais. Muitos declararam que algumas instituições não abriram canais para o ensino à distância. Portanto, aqui nós fazemos uma análise mais genérica para a história da educação, porque nós queremos que nos próximos anos as pessoas saibam o que aconteceu na educação durante o período de pandemia e não ficarmos apenas pensando nas vacinas, porque a maior vacina mesmo é a educação. Muito bem. Então, isso nós trazemos. O livro será apresentado nesta sexta-feira, a partir das 12h30 no IMETRO, Instituto Superior Metropolitano, junto ao Moro Bento, onde tem uma feira que inicia hoje, que se estende até a sexta-feira. As pessoas podem se deslocar a partir de hoje para adquirir o livro, sendo que a sessão de autógrafos será na sexta-feira. E contamos com todos, porque é o nosso modesto contributo na edificação da educação em Angola. Muito bem. Então, nós estamos gratos pela presença. Gostaríamos de ter um momento para as conclusões, mas o nosso tempo já vence e aqui já está a apitar demais. Então, nós estamos gratos mesmo, doutora Amélia. Obrigado pela vinda e doutor Chocolate Brás, obrigado e até a próxima ocasião. Muito obrigado, Afonso. Estamos juntos. Muito obrigado. Nosso telespectador, assim estamos também a concluir esta edição do Primeira Página, nesta segunda-feira. Prometemos estar juntos amanhã, a partir das 7 horas, com outros assuntos. Fique bem, tenha um bom dia e um dia bastante produtivo. Até amanhã.